acabou-se a brincadeira. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido. Fim de semana de comemoração, aniversário de BH e também para conhecer os finalistas da Copa do Brasil. É isso aí, Wagner. Fim de semana muito importante. Cruzeirense ontem estava de cabeça inchada. Vamos ter o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil. Vale vaga na grande decisão da competição nacional. Anota aí, o jogo é domingo, 6 horas da tarde, ao vivaço na Globo para poder assistir em Itaquera e São Paulo. Ontem a gente teve o primeiro jogo também da semifinal da Copa do Brasil entre Vasco e Fluminense no Maracanã. O que aconteceu? O Vasco venceu o jogo no finalzinho de virada. O Verratti, argentino, fez o gol da virada do time vascaíno no finalzinho. Um resultado muito importante nesse primeiro jogo. O Ryan fez o primeiro gol do Vasco e o Serna fez o primeiro gol do Fluminense. O Ryan, inclusive, tá brigando na artilharia com o Caio Jorge para ver quem vai ser o artilheiro da Copa do Brasil. O Caio Jorge tem 5 gols, o Ryan tinha 4 com esse gol de ontem. O Ryan empata com o Caio Jorge em número de gols. Ou seja, o Vasco saiu na frente em busca dessa primeira vaga para a final, assim como o Corinthians também saiu na frente na quarta-feira aqui em Belo Horizonte, primeira partida contra o Cruzeiro. Então é isso, o Cruzeiro vai precisar de uma vitória importante lá em São Paulo, um jogo difícil, um caldeirão, porque se o Cruzeiro vence por 1 gol de diferença, a partida vai para os pênaltis. Se o Cruzeiro vence por 2 gols de diferença no tempo normal, passa para a final direto, é muito difícil. O Cruzeirense tem um bom retrospecto, né? O Cruzeirense tem boas lembranças em duelos contra o Corinthians na Copa do Brasil. Ao todo, foram 6 duelos em mata-mata nessa competição. O Cruzeiro se deu melhor 4 vezes. Claro que a lembrança que está mais fresca é a do título de 2018 da Copa do Brasil. Ontem foi um dia de muita polêmica, Wagner. Surgiu uma imagem nas redes sociais que a bola teria batido na mão do Memphis, do gol do Corinthians. O Cruzeiro protocolou uma reclamação oficial na CBF para reclamar sobre essa partida, jogo de ida, esse lance que poderia ter sido irregular, e faz parte um pouco desse clima de decisão. Essa pressão na arbitragem cruzeirense ficou muito na bronca depois que surgiu essa imagem, né? A gente falou ontem no Globo Esporte também, explicamos direitinho, que essa imagem não estava no VAR. Portanto, a imagem que é mais clara, que mostra que toca na mão do Memphis, o pessoal do VAR não teve acesso a essa imagem, portanto não pôde auxiliar o Daronco para poder analisar o gol, mas o Cruzeiro ficou na bronca e fez uma reclamação formal na CBF. Ou seja, domingo, a torcida celeste mandando boas energias aí pro Cruzeiro lá em São Paulo. Com certeza. Agora, Leonardo Jardim vai ter problemas para escalar o Cruzeiro nessa decisão. Problemas argentinos, eu diria, né? O Vidalba, zagueiro, é dúvida para essa partida. A gente vai se lembrar que no jogo de ida na quarta-feira ele machucou o tornozelo esquerdo ainda no primeiro tempo, nesse lance com o Yuri Alberto. Olha só, o Yuri Alberto cai por cima da perna do Vidalba, tem uma lesão no tornozelo, ele sente muitas dores, fica mancando ali no final do primeiro tempo, gerou uma agonia muito grande, até porque ele não saiu, ele não foi substituído imediatamente, estava com muita dificuldade para andar. Teve um lance, aí ó, que ele até recebeu uma bola, o Memphis quase pressionou e roubou essa bola, então a gente não sabe se o Vidalba vai ter condições, por conta dessa pancada no tornozelo esquerdo, de jogar a segunda partida, o jogo de volta em Itaquera decisivo contra o Corinthians. Se ele não jogar, Wagner, não tem muito mistério não, foi a substituição que foi feita no segundo tempo aqui no Mineirão. Deve entrar o Jonathan Jesus para fazer dupla de zaga com o Fabrício Bruno nessa partida de volta em Itaquera. Então essa dúvida, vai Vidalba ou vai Jonathan Jesus? Agora, desfalque certo é do argentino Lucas Romero. Desfalque certo e desfalque gigantesco, porque é um jogador muito importante para esse time do Leonardo Jardim, para esse Cruzeiro de 2025. O Lucas Romero, argentino, volante, joga ali no meio de campo na marcação, foi eleito, inclusive, na seleção do Campeonato Brasileiro, foi um jogador super importante. Ele levou o terceiro cartão amarelo aos 38 minutos do segundo tempo, numa disputa pelo alto com o Bidu. Na súmula do jogo, inclusive, o Anderson Daronco, colocou que ele levou esse amarelo por golpear o adversário de forma temerária. Mas o Cruzeiro, eu falei, né, que foi na CBF protocolar uma reclamação por conta daquele lance da bola que bateu no Memphis, do gol do Corinthians. O Cruzeiro também reclamou sobre esse lance, porque essa imagem aí, o Cruzeiro acredita que o Lucas Romero vai para uma disputa normal pelo alto, que não tem um braço ali para atingir o jogador. Então o Cruzeiro também reclama desse cartão amarelo dado ao Lucas Romero. Muito difícil
que se reverta e o Cruzeiro consiga um efeito suspensivo para anular essa suspensão para o jogo da volta. E o Leonardo Jardim, depois da partida de ida aqui no Mineirão, falou sobre as opções. Quem pode jogar no lugar do Lucas Romero? O Wallace, para ser um jogador mais de contenção, para dar um poder de marcação mais no meio de campo, ou o Matheus Henrique, que eu acredito que vai ser a possibilidade que o Leonardo Jardim vai colocar em campo, até porque é um jogador que consegue ter uma saída de jogo um pouco melhor, assim como faz o Lucas Romero. E o Cruzeiro precisa de gols. O Cruzeiro precisa da vitória. Então o Matheus Henrique deve ser a opção, eu acredito, para o lugar do Lucas Romero para essa partida. Outra coisa, Wagner, é o Wanderson. O Cruzeiro tem tido problemas nas pontas. O Arroio e o Christian não fizeram uma partida tão boa, assim como todo o time na partida de ida aqui em Belo Horizonte, no Mineirão. E o Wanderson, um jogador que era muito importante para o Leonardo Jardim, era titular com o treinador português, não joga há 40 dias por conta de uma lesão na coxa esquerda. Mas ele tem treinado, pode ser uma opção, acredito que dificilmente para começar jogando como titular, mas ele pode ser uma opção importante também ao longo do jogo. O Cruzeiro precisa fazer gols, Wagner. O Cruzeiro precisa vencer para conseguir essa vaga para a final da Copa do Brasil. Vaga na final, ela passa por uma vitória. É isso, o Cruzeiro tem que vencer. Um empate não serve para o Cruzeiro, uma derrota não serve para o Cruzeiro. Para sonhar pelo hepta, sonhar com o 7º título da Copa do Brasil, o Cruzeiro precisa de uma vitória. 1-0 ou diferença de um gol leva para a disputa de pênaltis, e vitória por 2 gols de diferença, o Cruzeiro passa direto para a final da Copa do Brasil. Aí o Cruzeiro deve estar se perguntando como é que é o retrospecto. Como é que está o Cruzeiro como visitante em 2025? A gente preparou uma arte para mostrar para vocês. Nesse ano, o Cruzeiro fez 30 jogos como visitante. Foram 10 vitórias, 12 empates e 8 derrotas. O Cruzeiro mais venceu do que perdeu. Tem um desempenho fora de casa muito bom, e alguns jogos fora de casa o Cruzeiro teve um desempenho bom contra equipes grandes, né? A gente vai lembrar um jogo contra o Flamengo que não foi uma vitória no Maracanã, mas que o Cruzeiro foi muito bem. E o mais importante, de 20 desses 30 jogos, o Cruzeiro balançou as redes. Ou seja, o Cruzeiro tem o costume de jogar reativamente, que a gente fala no futebol, né? Jogar nos contra-ataques, e consegue fazer gols mesmo quando tá jogando de visitante. Esse jogo vai ter um desenho diferente, né? O Cruzeiro precisa correr atrás do resultado, vai ter que propor o jogo, tem que tomar cuidado para não tomar gol de contra-ataque, mas vai ser um jogo importantíssimo. Maurício, como é que é o Cruzeiro jogando em Itaquera? Lá é muito difícil, a torcida pressiona muito. São 8 jogos do Cruzeiro no estádio do Corinthians, com só 2 vitórias. E essas 2 vitórias foram 2018, final da Copa do Brasil, e um ano depois pelo Campeonato Brasileiro. Resumo da história, o Cruzeiro vai ter que aguentar a pressão, vai ter que jogar bem, coisa que não fez no primeiro jogo, para conseguir dar de presente para o torcedor cruzeirense essa classificação para a decisão. Nós estaremos lá hoje à noite, vou fazer o Globo Esporte na hora do almoço, estou esperando todo mundo, depois pego um avião, vou para São Paulo para a gente acompanhar de pertinho. Amanhã o Globo Esporte vai ser ao vivo lá de Itaquera, o estádio do Corinthians, para a gente mostrar para vocês e colocar vocês dentro do clima dessa decisão vale-vaga na final da Copa do Brasil. Começando com o outro duelo da semifinal da Copa do Brasil, o jogo de ida, Maracanã, Vasco 2, Fluminense 1. Vasco derrotou o Fluminense de virada, gol praticamente no último minuto de Verratti. O Fluminense tinha saído na frente com Serna, o Vasco empatou com o Rayán, o Fluminense fez o gol no primeiro tempo, o Vasco empatou com o Rayán no segundo tempo, e no finalzinho o Verratti marcou o gol da vitória, partida de volta no domingo. Também no domingo, teremos a partida de volta na Neoquímica Arena, com ingressos esgotados, tanto para corintiano quanto para cruzeirense, e teremos uma bonita festa no domingo, às 18 horas, na Neoquímica Arena. É jogo grande, é jogo decisivo, vale vaga na finalíssima da Copa do Brasil. O Cruzeiro fechando a preparação somente amanhã à tarde, depois segue de voo fretado, fica em Guarulhos, porque o acesso é mais fácil à Arena Corinthians, em Itaquera. Então, o Cruzeiro sempre, quando vai enfrentar o Corinthians, fica hospedado ali bem próximo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Hoje tem treino, amanhã também. Hoje a expectativa é quanto à divulgação do laudo médico de Lucas Vidalba, mas a gente já pode trazer aqui, o Vidalba está fora no domingo. Mesmo se o Cruzeiro avançar para uma final, e é o que a gente espera, o Vidalba dificilmente terá condição de se recuperar. A lesão, ela existe. O grau é que o Cruzeiro vai divulgar e como será o tratamento após o Yuri Alberto cair ali em cima da perna do Vidalba e deu um problema no tornozelo esquerdo do jogador. Portanto, o Vidalba não atua mais
nesta temporada de 2025. Será substituído naturalmente pelo jovem Jonathan Jesus, que até entrou bem no jogo de ida dessa quarta-feira no Mineirão. O Cruzeiro então tendo aí que definir quem joga na vaga de Lucas Romero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, recebeu um cartão muito injusto, inclusive, do árbitro Anderson Daronco. Rodrigo José Pereira de Lima é o dono do apito no domingo, com Rafael Trace ficando no árbitro de vídeo. Cruzeiro que formalizou na CBF mais uma reclamação, não só pelo gol, que claramente a bola toca na mão do Memphis Depay, mas também pelo cartão amarelo que foi dado a Lucas Romero. Agora, Leonardo Jardim terá 2 dias para definir se começa com o Wallace ou se começa com o Matheus Henrique, já que ele citou apenas estas 2 opções para o jogo diante da equipe do Corinthians, e aguardar se ele faz mais alguma alteração, pensando aí em surpreender o adversário no jogo importante desta tarde e noite de domingo na Neoquímica Arena. Ainda dá. Foi uma derrota doída, sofrida por 1-0, mas o duelo ainda está em aberto. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!